Aleluia. Vamos começar com oração. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença e nós pedimos a Tua bênção. Nós vamos participar da ceia do Senhor, da Tua ceia, até que nós participemos nela na plenitude do reino de Deus. Mas hoje nós participaremos aqui nesse culto. Prepara nossos corações, prepara nossas mentes, nossos espíritos, que Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos aproximar da Tua presença, da comunhão com o Senhor, que possamos ter a plenitude da paz de Jesus, de quem cujos pecados estão perdoados, de quem se tornou o templo do Espírito Santo em Jesus. Alegra nossos corações e derrama medida de fé, pois os problemas são grandes, as situações são grandes, precisamos de fé no Senhor para vencer e pedimos a bênção do Senhor no poderoso nome de Jesus. Amém. Quais são as evidências de que alguém é salvo? Salvo do pecado, do diabo, da morte, das trevas. Quais são as evidências de que alguém é salvo? Nas palavras de Jesus, quais são as evidências que alguém nasceu de novo? É um outro jeito de falar salvo. Nasceu da água, do Espírito, quando recebeu Jesus, quando seus pecados foram perdoados, quando ele passou a ser templo do Espírito Santo. Quais são as evidências de que alguém, nas palavras do apóstolo João, é nascido de Deus, ou gerado de Deus, que é um outro jeito de falar, nasceu de novo, é salvo. Quais são as evidências de que uma pessoa é salva? A primeira evidência, porque não há salvação que não seja através da pessoa e obra de Jesus. A primeira evidência é que a pessoa crê que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho singular de Deus, que tornou-se homem, morreu por nós naquela cruz, e nele nós temos perdão de pecados. Nas Escrituras, Jesus é uma pessoa singular. Ele sim tornou-se homem, verdadeiramente homem, 100% homem, mas a palavra de Deus deixa bem claro que ele é 100% Deus na Trindade, com o Espírito Santo, ele é eterno, e como uma das pessoas da Trindade, ele é criador dos céus e da terra. Por isso que o apóstolo João, logo no comecinho do Evangelho, diz que no princípio, lá na eternidade, o Verbo estava com Deus, ele é uma pessoa distinta. O Verbo era Deus porque ele tem natureza divina, com os mesmos atributos. Aliás, é a mesma natureza divina no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles são inseparáveis, eles são indivisíveis. Por isso que João também diz que ele criou todas as coisas e com ele nada se fez. Por isso que João diz que ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. Por isso que ele é declarado nas Escrituras Deus pelos profetas. Por ele mesmo, ele também deixou claro a sua divindade em determinadas ocasiões. E João Batista também disse: eu sou a voz que clamo no deserto, preparando o caminho do Senhor. João Batista não estava falando português. Ele estava falando em aramaico, citando o hebraico. Senhor é Yahvé, o eterno salva. Esse é o significado do nome de Jesus. O nome dele é Yeshua e variou para outras línguas. Em inglês tornou-se Jesus, francês foi Jessi, italiano é Jesus, espanhol é Jesus, português é Jesus e por aí vai. O nome dele variou nas línguas, mas o nome dele é Yeshua, o eterno salva. O eterno salva porque, segundo as profecias, ele se tornaria homem da tribo de Judá, da família de Davi, nascido milagrosamente numa virgem, gerado pelo Espírito Santo. Não só o milagre é porque não tinha sêmen masculino, o milagre é porque ele nasceu sem pecado. 2 homens na história não tiveram pecado. Adão até pecar e Jesus nunca pecou, o homem perfeito.
por isso ele é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo as Escrituras, ele é o verdadeiramente Deus, que limitou-se no tempo e no espaço, tornou-se verdadeiramente homem de carne e sangue, para que nele fôssemos perdoados de todos os pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Somos sarados pelo perdão dos pecados, e segundo Mateus 8,17, citando Isaías 53, também somos sarados das enfermidades. Quando Jesus, após ter curado a febre da sogra de Pedro, Mateus escreveu para se cumprir o que Isaías disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz de Cristo tem cura, é perdão de pecados, cura espiritual e cura física, porque nele nós nos tornamos benditos. Quem é salvo? Quem nasceu de novo? Quem é nascido de Deus? Quem é gerado de Deus? Aquele que confessa que Jesus é o Cristo, o singular Filho de Deus, que tornou-se homem, morreu pelos nossos pecados ali na cruz, e a pessoa o confessa como Senhor e Salvador, e nele, através dele, pelo seu sacrifício vicário na cruz, todos os nossos pecados estão perdoados e somos filhos de Deus, porque ele tomou o nosso lugar ali na cruz. Primeira evidência: pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, confessa que ele é o prometido Messias, o singular Filho de Deus, que tornou-se homem e morreu por nós. Ele é o Deus forte de Isaías 9:6. Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele também é: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele também é o herdeiro do trono de Davi, o governo está sobre os seus ombros. E o próximo verso de Isaías 9:6, o próximo é o 7º, e no seu governo a paz não tem fim, porque nossos pecados são plenamente perdoados em Cristo Jesus. Essa é a primeira evidência. Qual é a segunda evidência? Presta bem atenção no tempo do verbo. A segunda evidência: quem é nascido de Deus, quem nasceu de novo, quem é salvo, ama a Deus. Não ama as trevas, não ama o diabo, não ama a cultura do mundo, ama a Deus. A partir do momento que os nossos pecados são perdoados, nós recebemos o Espírito Santo e nós amamos a Deus. Não amamos perfeitamente, mas amamos a Deus. Nós preferimos Deus e não o diabo. Nós preferimos a vida e não a morte. Nós preferimos a santidade e a pureza e não o pecado. Nós preferimos justiça, tudo aquilo que é segundo o caráter de Deus. Nós preferimos, nós amamos a Deus. E qual a outra evidência conectada com essa? Ainda é a segunda. A primeira é crer e receber Jesus como Senhor e Salvador. A segunda, no presente, ama a Deus e ama o povo de Deus. Não é amará a Deus, ama. Quem é salvo, recebeu o Espírito Santo, ama a Deus e ama o povo de Deus. Agora, é fácil amar o povo de Deus? Não, não é. O povo de Deus é composto de pessoas lavadas no sangue de Cristo, que estão num processo de transformação e de santificação pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito. O apóstolo Paulo escreveu: não se amoldem com este mundo, com os padrões, com os conceitos, com a cultura deste mundo, mas transformem a mente de vocês, renovem a mente de vocês à luz das Escrituras. O povo de Deus está renovando a mente.
O povo de Deus está renovando os conceitos. O povo de Deus está renovando a luz das Escrituras, está se amoldando a Deus, a sua palavra, e não a cultura pecaminosa ao nosso redor. Então, como o povo de Deus está sendo santificado e não é plenamente santo, o povo de Deus tem os seus problemas, mas não importa. Quem tem o Espírito Santo ama o povo de Deus, sabendo que o povo de Deus está crescendo, está melhorando, e ama os irmãos e as irmãs, porque eles também têm o Espírito Santo, eles também têm o mesmo Pai Celestial, e nós amamos o povo de Deus. E nós sabemos, não é tão fácil. A igreja é composta de pessoas que estão sendo santificadas. Para piorar, às vezes, alguém, um líder muito imprudente, no momento de imprudência, cai em pecado e fica todo mundo triste. Para piorar, o Senhor Jesus disse que entre os salvos que estão no reino de Deus, as sementes semeadas pelo Filho de Deus, vem o diabo e semeia o joio. Eles não são crentes, mas o diabo traz no meio dos crentes, dá um problema, dá uma confusão. Então a igreja de Jesus Cristo tem joio, tem pessoas que cometem imprudência e tem pessoas que estão crescendo. Então não é tão fácil amar o povo de Deus, mas presta atenção no verbo. A evidência de que alguém é salvo, que tem o Espírito Santo, ele ama a Deus e ama o povo de Deus. Segundo a Bíblia, não dá para amar o noivo e odiar a noiva. Quem ama o noivo, ama a noiva. A noiva é uma das metáforas para a igreja, porque na plenitude do reino de Deus nós nos encontraremos com Jesus nos ares, e logo terá a celebração das bodas do Cordeiro, que é a celebração de que o reino de Deus chegou na sua plenitude. Esse encontro de Jesus com a sua igreja é chamado na metáfora bíblica do noivo e a noiva. Na Bíblia, quem ama o noivo, ama a noiva. Na Bíblia, quem ama o cabeça da igreja, ama o corpo de Cristo, que é a igreja. Na Bíblia, quem ama a pedra singular, que é Jesus, pois sem ele não há salvação, ama o templo de Deus, que é a igreja, composta de pessoas cheias do Espírito Santo, ou que receberam o Espírito Santo e deveriam ser cheias do Espírito Santo. Não dá para amar a Deus e não amar o seu povo. Não dá para amar o noivo e não amar a noiva. Não dá para amar a pedra angular e não amar as pedras vivas que somos nós, que temos o Espírito Santo. Não dá para amar o cabeça da igreja e não amar o corpo de Cristo. Quem tem o Espírito Santo ama o povo de Deus. Fica triste quando tem escândalos. Se puder, vai ajudar sempre. Vai se envolver na obra de Deus para edificar o povo de Deus, vai aprender, vai querer crescer para não ser escândalo e ser bênção, e para ser bênção não é difícil. Basta você ter uma vida consagrada e uma vida de oração e orar, que você muda muitas situações, não é tão difícil assim ser uma bênção. A segunda evidência do salvo, ele ama a Deus e ama o povo de Deus. Para ser um pouco mais claro, para você entender, infelizmente ou felizmente, quando nós falamos a palavra amor, você está pensando em namorado, né? Amor romântico. Esse amor romântico aí só tem sentido, pelo que eu me lembro dos textos bíblicos, só lá no livro de Cantares. Quando nós chegamos no Novo Testamento, esse não é o sentido da palavra amor. A palavra amor no Novo Testamento é entrega, compromisso, misericórdia, compaixão, obediência, santidade. Isso que é amar. Deus amou o mundo, teve compaixão, misericórdia e entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para que nele nós tivéssemos vida eterna. Amor é compaixão, é misericórdia, é obediência, é santidade, é entrega.
Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, o bom samaritano que foi um próximo para com aquele caído no chão, o que ele teve? Misericórdia, compaixão, parou, cuidou das feridas, pagou as despesas na hospedagem até ele melhorar. É uma parábola, na verdade, sobre nós. Nós estávamos caídos nos nossos pecados. Deus enviou Jesus, que com paixão e misericórdia nos cura de todas as nossas feridas. Pelas suas feridas nós somos sarados. Então, quando nós falamos que amamos a Deus e amamos o povo de Deus, não estamos falando de romance aqui. João 14, 21, se puder projetar aqui, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Pense nos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus têm a ver com misericórdia, compaixão, perdão, não ser vingativo, tem a ver com servir, tem a ver com entrega, tem a ver com não agredir, não matarás. Se você não vai matar é porque você tem misericórdia, senão você ia matar. Não jurarás falsamente, você não vai mentir para o próximo. Então, amar a Deus é cumprir os seus mandamentos, é desejar ser santo como Deus é santo, e no processo de amar a Deus, estaremos amando o próximo e amando o povo de Deus. Então, amar não é amor romântico, é obediência aos mandamentos de Deus, é a santidade de Deus, e os mandamentos de Deus e a santidade de Deus estão conectados com compaixão, misericórdia, entrega, perdão. É isso que é amar a Deus, ser obediente e amar o povo de Deus. Se vocês observaram nos últimos 11 sermões que eu preguei aqui na igreja, esse é o 11º, um dia eu preguei em Gálatas 1. E depois lá quando eu preguei, porque eu não prego todo domingo, foi primeira epístola de João 1. Depois foi Gálatas 2, depois foi primeira epístola de João 2. E assim foi, como tem 11 capítulos, eu estou no 11º. O que eu observei é que os apóstolos são muito inteligentes e muito lógicos. Primeira de João, capítulo 5, verso 1, acompanha comigo. Quais são as evidências de que alguém é salvo? 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus, Yeshua, o Eterno, que salva, aquele que é um com o Pai, com o Espírito Santo, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele que crê que Yeshua é o verdadeiramente Deus, que tornou-se verdadeiramente homem, quando ele tornou-se na história o prometido Cristo, da tribo de Judá, da família de Davi. Todo aquele que crê que Yeshua é o Hamashia, esse é nascido de Deus. Todo aquele que crê e o recebe como Senhor e Salvador, é nascido de Deus, é gerado de Deus, é o salvo, nasceu de novo, seus pecados estão perdoados, tem agora o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê que Yeshua é o Hamashia, é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, quem ama a Deus, que o gerou espiritualmente em Cristo Jesus, é nascido de novo, é nascido de Deus, é um nascimento espiritual, seus pecados estão perdoados e ele se tornou o templo do Espírito. E quem ama aquele que o gerou, Deus nos gerou em Cristo Jesus. Quem ama a Deus, ama também o que dele é nascido. Quem ama a Deus, que nos gerou espiritualmente em Cristo Jesus, somos salvos em Cristo Jesus, nascemos espiritualmente em Cristo Jesus, ama também todos aqueles que foram igualmente gerados em Cristo Jesus, portanto ama os salvos,
ama o povo de Deus, ama a igreja de Deus. Essa é a evidência. O salvo crê que Jesus é o Senhor e Salvador, ama a Deus no presente e ama o povo de Deus. Fica triste quando tem escândalos. Fica triste quando o joio causa escândalos. Ama o povo de Deus, vai querer ajudar, pelo menos vai orar. Se tiver bem discipulado, vai querer ser um discipulador. Se a pessoa não está se firmando, vai orar por essa pessoa, vai visitar, vai telefonar, vai ajudar a firmar essa pessoa. Vai amar à luz dos mandamentos de Deus, de tal maneira que a obediência a Deus, a santidade de Deus em nós, nos leva a ter compaixão, misericórdia, para também nos entregarmos, para também ajudarmos, também cuidarmos. Aquele que é nascido de Deus, ama aquele que o gerou, Deus, e ama todos aqueles que foram igualmente gerados espiritualmente em Cristo Jesus. Essa terminologia de João, nascido de Deus ou gerado de Deus, é um outro jeito de falar, nasceu de novo, é um outro jeito de falar, é salvo. O salvo ama a Deus e ama o povo de Deus, porque os apóstolos eram muito lógicos e inteligentes. Presta atenção no próximo verso. 1 João 5:2. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Ele acabou de afirmar. O salvo crê em Jesus, recebe Jesus, ama a Deus e ama o crente. Ele acabou de afirmar isso. O nascido de Deus ama a Deus e ama todos aqueles que nasceram espiritualmente em Cristo Jesus. E o próximo verso é muito lógico. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem ama a Deus, ama a sua santidade. Quem ama a Deus, ama os mandamentos de Deus. Quem ama a Deus, quer ser obediente, se caracteriza por ser obediente. O salvo, cujos pecados estão perdoados, templo do Espírito Santo, ama a Deus, ama a igreja de Deus, ama os mandamentos de Deus, ama a santidade de Deus, e a sua vida se caracteriza não por perfeição, mas por obediência. As pessoas olham ali está um crente obediente. Não quer dizer que ele não tem que confessar pecados todos os dias, mas ele escolhe obediência. Ele se caracteriza por obediência. Ele ama a Deus através da obediência aos mandamentos, e no processo ele ama os filhos de Deus. Pois o obediente não matará o próximo. O obediente não mentirá, não enganará, não cobiçará ao ponto de roubar e destruir lares e famílias. O obediente não será vingativo. O obediente será perdoador. O obediente será como Deus. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele enviou Jesus. O obediente será como o bom samaritano. Vai andar a segunda milha para ajudar, porque ama a Deus e ama a igreja de Deus. Ama porque nasceu espiritualmente de novo, quando seus pecados foram perdoados e recebeu o Espírito Santo. Isso é uma coisa espiritual, não é uma questão de decisão em primeiro lugar. A decisão é de receber Jesus, mas a mudança existencial tem a ver que os nossos pecados estão perdoados e nos tornamos templo do Espírito Santo. Agora nós temos prazer em Deus, na palavra de Deus, na santidade de Deus, nos mandamentos de Deus, e nós nos alegramos com o povo de Deus,
com a igreja de Deus. Estamos falando de todos os salvos. Não estamos falando de uma denominação. Estamos falando do povo salvo, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Nós nos tornamos um em Cristo Jesus com os salvos. E nós temos imediata comunhão com qualquer salvo de qualquer igreja, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E aí o apóstolo João fala algo muito inteligente, mas difícil para entender logo de cara. Verso 3. Os apóstolos eram muito inteligentes e muito lógicos. Porque este é o amor de Deus, o verso 3. Que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis de guardar. Ei, peraí, apóstolo João. São muito difíceis. Ninguém cumpre a lei. Os mandamentos são muito difíceis. Mas ele está falando nesse contexto. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. É obra de Deus, não é obra de homem. Nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Eles tinham o poder de dizer que nós estávamos espiritualmente mortos, longe de Deus e sem vida eterna. Mas agora, purificados no sangue de Cristo, nossos pecados não falam nada. Quem fala é a palavra de Deus. Somos filhos de Deus. Quem tem o Filho tem vida eterna. Nesse contexto, João está dizendo, quando há um novo nascimento, quando há uma transformação espiritual, quando nossos pecados estão perdoados, quando o Espírito Santo está em nós, não é difícil guardar os mandamentos, porque nós queremos guardá-los e tem a ajuda do Espírito Santo para guardar, mas não quer dizer que é molezinha, mas pelo menos o coração mudou. Agora eu quero ser santo. Aquele que tem o Espírito Santo, não sei se é a sua experiência, muitas vezes eu me sinto assim, muitas vezes eu sinto, se ser brasileiro é isso, eu não sou brasileiro, e olha que eu sou brasileiro, mas muitas vezes eu me sinto assim que, meu Deus, eu não faço parte desse mundo, volta Jesus, me arrebata, faz alguma coisa, eu não faço parte desse mundo. Quando a gente vê a sociedade brasileira, a imprensa, assim, exaltando o funk, com aquela letra suja, imunda, com palavrões, e aquelas danças tão obscenas, eu digo para mim mesmo, se isso é ser Brasil, eu não sou brasileiro. Jesus disse, nós não somos deste mundo. O mundo jaz no maligno. A cultura ao nosso redor jaz no maligno. Quando a gente pensa que uma das características mais fortes do Brasil no exterior é o carnaval, mas nós não temos nenhum prazer no carnaval, nós não vamos naqueles clubes onde tem aquelas festas, aquelas bebedeiras, aquelas substâncias químicas, aquelas imoralidades. A gente sabe que não é para nós. Determinados shows aí com aquelas substâncias químicas, aquela sensualidade, a gente fala, isso não é para nós. Determinadas músicas que nós chamamos música do mundo, a gente até fala, isso aqui é do mundo mesmo, porque jaz no maligno, a gente sente, não é para nós. Determinados hábitos no sistema escolar, ou na cultura, na política, a gente fala, isso não é de Deus, isso não é do reino de Deus, isso não é para nós. O salvo não se sente bem com a cultura pecaminosa ao seu redor. Ele sente prazer em Deus, na santidade de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, no povo de Deus. Ele tem alegria com o povo de Deus. Ele gosta de orar com o povo de Deus, ele gosta de louvar com o povo de Deus, ele gosta de Deus, da sua palavra, da sua santidade. Nesse sentido, os mandamentos não são pesados, porque ele não tem prazer, por exemplo, no funk, no carnaval, na mentira, na injustiça. Ele tem prazer em Deus, mas ele sabe que não é tão fácil, que para vencer alguns hábitos,
ele precisa do poder do Espírito Santo e de libertação, mas ele quer libertação. Ele quer libertação da bebida, ele quer libertação da mentira, ele quer libertação dos vícios, ele quer libertação de qualquer hábito de comportamento que não condiz com a palavra e parece muito difícil de vencer. Ele pede perdão e fala, mas no poder do Espírito Santo eu vou mudar. Ele quer mudar. O salvo vence o mundo porque ele tem Jesus e o Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno, mas nós vamos ler o verso 4, lembrando que os apóstolos são inteligentes e muito lógicos. Verso 4, porque todo que é nascido de Deus, todo que é salvo, todo aquele que foi gerado espiritualmente em Cristo Jesus, seus pecados estão perdoados, ele é templo do Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é salvo, todo aquele que ama a Deus e ama a igreja, todo aquele que é templo do Espírito Santo, todo aquele que ama a Deus à luz da santidade de Deus, dos mandamentos de Deus, e assim ama o povo de Deus, e assim ama o próximo, todo aquele que é mudado, transformado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, ele vence o mundo que jaz no maligno. Ele não tem prazer nas festas mundanas, nas palavras mundanas, nas danças mundanas. Ele não tem prazer na imoralidade sexual. Ele não tem prazer na quebra dos mandamentos. Ele não tem prazer na mentira. Ele não tem prazer na corrupção. Ele não tem prazer nas coisas erradas. Ele tem prazer em Deus, na sua pureza, na sua santidade. Ele é templo do Espírito Santo. Ele vence o mundo, porque ele não é do mundo, ele não gosta dessa cultura pecaminosa do mundo. E o mundo nos odeia, porque a gente não participa das coisas do mundo. Verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja o próximo, nossa fé em Jesus, que nos faz nascer de novo. Nossa fé no Senhor, que purifica os nossos pecados. Nossa fé no Senhor, que nos liberta dos pecados. Veja o verso 5. E quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Yeshua é o eterno Filho de Deus, é o singular Filho de Deus, que se tornou homem e morreu por nós. Por isso, João vai dizer nos versos 11 e 12, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Verso 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem é o salvo? Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Pode até ser cheio do Espírito, batizado no Espírito, mas já tem o Espírito Santo. Até precisa ser cheio do Espírito, mas já tem o Espírito Santo, porque ele é o Filho de Deus, nasceu de novo. Ama aquele que o gerou, ama a Deus que o gerou em Cristo Jesus, e ama a todos os salvos, ama o povo de Deus, lavado e purificado no sangue de Cristo. E agora em Cristo Jesus, os mandamentos do Senhor não são pesados, não são que são facinhos, mas a gente pelo menos quer obedecer, e tem a ajuda do Espírito Santo para obedecer, e nós vencemos um mundo que jaz no maligno. O mundo que jaz no maligno, nesse caso, refere-se às culturas existentes no mundo que não estão alinhadas com a palavra do Senhor. Nós não estamos alinhados com a cultura ao nosso redor. Quando esta está em conflito com as Escrituras, nós preferimos Deus, a sua palavra, o seu mandamento, a sua santidade, e no processo de sermos mudados e transformados, nós
amamos o próximo como nós mesmos. Quem tem o Filho tem a vida. Quais são as evidências de que alguém está salvo? Confessou Jesus como Senhor e Salvador. Agora, como o templo do Espírito Santo, ama a Deus e ama o povo de Deus. Não que a igreja não tenha problema, as igrejas têm muito problema. Os crentes estão no processo de santificação, tem o joio e tem os escândalos. Mas nós não paramos de amar o povo de Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E eu particularmente não gosto muito, não vou citar nomes, de pregadores que só ficam malhando as igrejas, que nas igrejas tem problema, as igrejas tem problema. Claro que tem problema, a igreja somos nós somos cheios de problema. Mas o salvo ama o povo de Deus que confessa Jesus como Senhor e Salvador. E João podia dizer: por que nós vamos entregar nossas vidas ao Senhor? Por que nós vamos andar nos seus caminhos? Porque os gnósticos estavam dizendo: ele não é Deus, ou ele também não é homem, ele também não morreu na cruz. Parecia que ele tinha se tornado homem, mas não tinha se tornado. Quem não recebe Jesus não está salvo. E como é que nós vamos saber? João fala: olha, Jesus tem 3 testemunhos. Na verdade ele tem um monte de testemunhos, mas ele enfatizou só 3. Ele tem o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou aos profetas que o Messias viria nos mínimos detalhes. Eu conheço inúmeras profecias de Jesus no Velho Testamento, mas eu não contei. Mas os teólogos dizem que tem 300 profecias. O Espírito Santo, pela boca dos profetas, testemunha quem é Jesus. Quem tem o Filho tem vida. E João, que estava lá no batismo de Jesus, ele e André estavam lá, segundo o Evangelho de João, capítulo 1. Ele podia dizer: o batismo de Jesus testemunha. Mas ele usou a palavra água. A água testemunha. Disse: eu estava lá. O Espírito Santo, que testificou pela boca dos profetas, desceu sobre ele na forma de pomba. O Espírito Santo testifica quem é Jesus. Eu estava lá no batismo. O Pai também testifica. A voz como trovão disse: esse é o meu Filho amado, quem me compraz. João Batista também testificou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a Vé, ele é o Eterno. Ele é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é maior do que eu, existia antes de mim. E João disse: água testemunha. Ele entrou sequinho e saiu molhado. Ele era de carne e osso. Lembra? João é testemunho também dos ensinos de Jesus, que testificam de Jesus. Ele era também testemunha dos milagres de Jesus. Lembra? Ele foi o único que chegou no pé da cruz. Ele podia o sangue testemunha. Ele era de carne e osso. Ele morreu pelos nossos pecados. Eu vi o sangue derramado na cruz. Ele foi o único. Tem um verso em Lucas que diz que todos os discípulos, inclusive dezenas e dezenas, talvez centenas de discípulos da Galileia que viajaram com Jesus para a Judeia, viram a crucificação de longe, mas João foi até o pé da cruz. Lembra que João também é o primeiro a chegar no túmulo. Lembra que João é o último a morrer, segundo as palavras de Jesus. Lembra que ele escreveu essa epístola aqui em Éfeso, mas na ilha de Pátimos ele recebeu a revelação do Apocalipse. E ele podia dizer: Jesus tem o testemunho do Espírito Santo. Jesus tem o testemunho ali do batismo, do Pai, do Espírito Santo e de João Batista e da água. Ele era de carne e osso, ele entrou seco e saiu molhado. Ele tem o testemunho do sangue derramado na cruz. Ele se tornou verdadeiramente homem e morreu pelos nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quem tem o Filho tem a vida. Aí João termina falando um pouco difícil, mas não tão difícil que nós não possamos saber. Todos os nossos pecados são perdoados quando nós recebemos Jesus. Então, os nossos pecados diziam
que estávamos espiritualmente mortos. Quando recebemos Jesus, todos eles são perdoados. Então, nenhum pecado nesse sentido é para a morte, no sentido que eles podem ser perdoados em Cristo. Mas se alguém negar a pessoa e a obra de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, não tem como ser salvo. Não tem como nascer de novo. Não tem como ser gerado de Deus. Não tem como ser nascido de Deus. Se não confessar Jesus como Senhor e Salvador, não tem salvação. Romanos 10. Quem falar que Ele é o Senhor, Yahvé, o Senhor, um com o Pai e com o Espírito Santo, e crer no seu coração que esse Santo de Deus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, está salvo. Mas sem Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ninguém é salvo. Negar Jesus é o pecado para a morte. E os líderes gnósticos que haviam sido membros de igreja, agora ali em Éfeso, 30 anos depois do avivamento do apóstolo Paulo, estavam negando a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus e a morte de Jesus na cruz. João falou, pecado que leva à morte, para esse digo que não ora. Ele estava dizendo, se a pessoa negar Jesus, como esses líderes gnósticos estão negando, olha, eu digo para você, nem ora, porque como é que Deus vai salvar sem Jesus? O único pecado que não tem perdão é negar Jesus, que é igual dizer blasfêmia contra o Espírito. O Espírito testifica de Jesus. Jesus estava plenamente ungido pelo Espírito. E os fariseus falaram, não é o Espírito Santo, é Beelzebu. O Espírito Santo tinha ungido plenamente Jesus e testifica de Jesus. E os fariseus falaram, não é Beelzebu. Jesus falou, você blasfema contra o Espírito, você não será salvo. Fale que o Espírito Santo é Beelzebu. Fala que o Espírito Santo é mentiroso. Fala que o Espírito Santo que testifica de Jesus não está falando a verdade. Se você não receber Jesus, como o Espírito Santo revela no nosso coração e revela nas Escrituras, sem Jesus, você não é salvo. Verso 16, João está terminando, parece um pouco difícil. Se alguém vê o seu irmão ter pecado que não leva à morte, qualquer pecado pode ser perdoado por Jesus, menos se nós negarmos Jesus, aí não dá. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Irmão caiu, ora por ele, visita, fortalece, tem perdão no sangue de Cristo. Ele pode voltar para Deus e andar nos caminhos de Deus. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por isso não digo que se deva pedir. O pecado que leva à morte, no contexto no qual ele estava, eram os gnósticos que negavam a pessoa e obra de Jesus. Por isso que ele está dizendo, sabe qual é a evidência de que alguém é salvo? Ele recebeu Jesus. Ele tem o Espírito Santo. Ele ama a Deus e ama o povo de Deus. Ele não ama a cultura desse mundo. E quem tem o Filho tem a vida. E quem tem o Filho sabe, pela testificação aqui no coração, eu estou no verdadeiro. E o verdadeiro é Jesus. E nele está a vida eterna. Essas são as últimas palavras de João aqui na epístola. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Quais são as evidências de que alguém é salvo? Está no verdadeiro, está em Jesus Cristo. O confessa como Senhor e Salvador, todos os seus pecados estão perdoados. Ele não é melhor do que ninguém, ele está num processo de santificação, mas agora com o Espírito Santo ele ama a Deus, e ama o povo de Deus, ama a palavra de Deus,
não ama a cultura que jaz no maligno com as suas abominações e pecados, ele é salvo, porque quem tem o Filho tem a vida. Nós vamos tomar a ceia porque nós somos os salvos. Nós vamos tomar a ceia porque nós somos purificados no sangue de Cristo. Nós vamos tomar a ceia porque o Espírito Santo está em nós. Nós vamos tomar a ceia porque nós não gostamos da cultura pecaminosa ao nosso redor. Nós vamos tomar a ceia porque não só fomos lavados no sangue de Cristo, mas nós precisamos continuar sendo lavados no sangue de Cristo. Nós vamos tomar a ceia porque quem é lavado no sangue de Cristo tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode ser liberto de qualquer padrão pecaminoso, de qualquer pensamento que não é segundo a palavra de Deus. É uma coisa espiritual, é uma coisa milagrosa. Deus muda as pessoas, Deus muda pela palavra. Há poder no Espírito Santo para mudar e transformar. Não tem nada que não possa mudar. A gente viu na Bíblia que é pecado, confessa e fala: Senhor, eu vou mudar, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, eu vou mudar. Só não muda quem fica dando desculpinha. Percebeu que é pecado, não dê mais desculpa. Senhor, é pecado, me perdoa, que eu estou escravizado, mas eu vou mudar em nome de Jesus, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, eu vou mudar em nome de Jesus. A nossa fé vence o mundo, aleluia. Nossa fé vence todos os padrões pecaminosos que às vezes estão até enraizados em nós, porque fomos criados nessa cultura. A nossa fé vence o mundo, aleluia, glória a Deus. Baixe a sua cabeça, eu vou chamar o pastor Aguinaldo para ministrar a ceia. Vamos combinar, nós vamos fazer assim, vamos orar, fazer oração silenciosa, pedindo perdão de pecados. Aí vai ter louvor, um louvor, e aí o pastor Aguinaldo ministra a ceia, tá bom? Aí onde você está, baixe a sua cabeça. Eu gosto de oração meio barulhenta, mas quando a gente confessa pecado tem que ser silencioso. Senão nosso vizinho vai contar para todo mundo. Você tem que orar bem silencioso. Se tem alguma coisa te entristecendo diante de Deus, alguma coisa que alguém te ofendeu de alguma forma, até sem maldade, má informação, de alguma forma você foi ofendido, mas você sente que tem que perdoar essa pessoa, perdoa. Deus espera que nós sejamos compassivos, misericordiosos, obedientes à sua palavra, e um dos mandamentos é perdoarmos, inclusive perdoar 70 vezes 7, inclusive perdoar inimigos, inclusive abençoar quem nos amaldiçoa. Essa é a expectativa de Deus. Se alguma necessidade de perdoar alguém, perdoa. A misericórdia de Deus te perdoou todos os seus pecados em Cristo, te fez filho de Deus, filha de Deus, templo do Espírito Santo. Deus espera que você seja misericordioso, compassivo. Perdoa aqueles que têm te ofendido, que têm te perseguido, ainda que esse processo de perdão tenha que continuar, porque muitas vezes a perseguição é continuada, a maledicência é continuada, mas tome essa decisão de perdoar. Também peça perdão a Deus, que na nossa humanidade muitas vezes a gente está meio incrédulo, achando que Ele nos abandonou, que esse mundo está sem Senhor, sem Criador. Isso não é verdade. Ele está cumprindo os seus propósitos e o Senhor Jesus voltará em grande poder e glória. Nós que estamos tomando a ceia hoje, nós a tomaremos na plenitude do reino de Deus. Não sei como, mas Jesus falou que nós vamos tomar. Que nós vamos tomar a ceia na plenitude do reino de Deus. A próxima ceia dele com o seu povo, a primeira ceia dele, única, foi antes dele morrer. Mas a próxima ceia de Jesus com o seu povo
será com a igreja ressurreta, glorificada e santa nas regiões celestiais, antes dele voltar com a sua igreja santa, glorificada em poder e glória. Tem uma grande ceia para celebrar com Jesus na plenitude do reino de Deus. Mas hoje nós vamos tomar a ceia, porque no sangue dele todos os nossos pecados estão perdoados. Confesse os seus pecados e a sua até pequenez, incredulidade. Senhor, agora nós estamos recebendo toda a ajuda do Espírito Santo. Pai amado, estamos confessando os nossos pecados e tem alguém aqui com dificuldade, mas o Senhor tem poder para libertar esse padrão pecaminoso. Nós recebemos a libertação agora no poderoso nome de Jesus. Porque na cruz, pelas suas feridas, fomos sarados. E Mateus 8 deixa claro que inclui cura física. Estamos apresentando os enfermos na presença do Senhor. Se você tem uma enfermidade, apresenta na presença do Senhor agora. Se você quer cura para alguém que não está na igreja, apresenta na presença de Deus agora. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Recebemos restauração física e espiritual por causa da morte de Jesus na cruz. Recebemos perdão dos pecados e cura física no poderoso nome de Jesus. Para esses enfermos que estão sendo apresentados diante do Senhor agora, recebemos cura no poderoso nome de Jesus. Pai amado, nós recebemos também consolo do Espírito Santo. Pessoas entristecidas, são doenças emocionais. Pessoas entristecidas, desanimadas, dependendo da condição física do corpo, dos hormônios. Recebemos cura para estas pessoas também. O Senhor pode usar os remédios. Obrigado, Senhor. O Senhor pode usar os remédios. Mas aquilo que remédio não está funcionando, recebemos cura nesta noite, das tristezas, dos desânimos, das angústias, do desespero, da vontade de morrer. Nós recebemos cura nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Reveste o teu povo com o Espírito Santo. Derrama alegria, Senhor, no coração do teu povo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.